Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. 14 dias nós já estamos na leitura do nosso livro Uma Vida com Propósitos. Quando Deus parece distante, um tema muito interessante. Vamos ver o que diz aqui? Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8:17. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Phil Yancey observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para outro. E aí? E aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-lo com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual. Dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os de o mistério da ausência. Por sua vez, A.W. Tozer dominava-os o mistério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve sua amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo de homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Deus, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te escondestes de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meu pedido de socorro? Por que me abandonaste? É óbvio que Deus não abandonava realmente Davi, assim como não abandona você e eu. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Há momentos em que Ele parece ter desaparecido da nossa vida em pleno combate. Uma descrição de Floyd McClure diz: certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos os que conhecem. Jejua e nada adianta. Então começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar?
Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte de provação e de amadurecimento da sua amizade com Deus. Todos os cristãos passam por isso pelo menos uma vez na vida. Geralmente várias vezes. É doloroso, é perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperanças a Jó. No momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Mas o vejo no Norte, não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando e, quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo você por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos deveríamos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, nem há evidências visíveis da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas não ocorrem, concluem que não foram bem-sucedidas na adoração. Errado! Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos dela. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, você permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Não é um fato. A outra frequentemente uma sensação. Eu vou ler isso novamente. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato e a outra frequentemente uma sensação. Agora sim. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. Há situações que mais põem nossa fé à prova, são aquelas em que a vida nos desponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo dos 37 capítulos deste livro,
Deus não diz absolutamente nada. Os 37 capítulos do livro de Jó. Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração disse: Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito. Tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indignações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo. Davi escreveu: Criei, por isso falei. Estou completamente arruinado. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouvia suas orações. E em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, Ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse W. Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Ele é todo-poderoso. Ele repara em detalhes da minha vida. Ele está no controle. Ele tem um plano para a minha vida. Ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas suas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus e ele disse: Não me afastei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Em confiança na palavra de Deus,
em confiança na palavra de Deus, fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte ao meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando na maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor interrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos-nos dos detalhes cruéis da torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiares gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível. Açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi mais maltratado que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue se escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se de afirmações de que ele era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você e eu. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você e eu pudéssemos ter todas as coisas. Ele morreu para que você e eu pudéssemos viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo e justifica nunca mais perguntar por que motivo devemos ser gratos. Uma pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? É algo muito sério. Talvez você já tenha passado ou está passando por esse momento difícil. Espero que essa palavra possa trazer consolo ao seu coração, assim como trouxe para mim. Como é importante a gente lembrar do sacrifício de Jesus. Estou emocionada, porque
Às vezes nos concentramos em coisas tão insignificantes. E precisamos aprender a nos concentrar em Jesus. Ele está aqui, agora, neste momento. E com você aí que está ouvindo essa mensagem. Talvez alguém que você conheça precisa ouvir essa palavra para poder se sentir forte e seguir em frente. Compartilhe essa palavra. Curta nosso vídeo. Parece até estranho falar isso, né? Mas é uma ferramenta que Deus tem usado para falar comigo, tem falado com você e talvez com milhares de pessoas. E eu espero que realmente encontre corações que precisam. E eu quero te desejar um dia muito abençoado. Até a próxima. Fique com Deus.